mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou. Em alta voz gritou assim, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo se calou. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Não reclamou, mas ele não reclamou. Ele só perguntou. Em alta voz gritou assim, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, o povo assim falou. Muito bem, irmãos, muito boa tarde, boa noite, que Deus possa nos abençoar nesse momento. A partir de agora, estamos com a nossa live para trazer ao teu coração uma palavra de Deus, uma palavra que com certeza irá nos edificar. A Igreja Batista Nacional de Araucária tem a satisfação de, neste final de tarde de domingo, entrar na sua casa através desta live para te abençoar. Nosso propósito, nosso objetivo nesta noite, neste momento, é te abençoar. Hoje, como é sabido de todos, nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa, queridos, ela tem um significado extremamente relevante, importante para o povo de Deus, para os cristãos, num contexto geral. Eu quero dizer a você que a Páscoa, ela foi instituída por Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 e até o versículo 14, nós temos aqui a instituição da Páscoa, a ordenança deixada por Deus, orientando Moisés para que pudesse então libertar o povo do Egito. Então nós temos aqui, nesses 14 versículos,
toda a orientação, nós temos toda uma ordenança, inclusive com dia, né? E ano, dia, mês e ano pré-estabelecido por Deus. O povo de Deus observou esta ordenança, obedeceu aquilo que Deus havia orientado ao povo e, por conta disso, o povo naturalmente foi abençoado. Mas para entendermos um pouco, queridos, o que significa Páscoa, nós precisamos entender ou aprender um pouquinho sobre esta passagem, né? Sobre o que a Bíblia de fato fala da Páscoa. Páscoa, passar, né? Deve ser celebrada, segundo o texto que lemos, que eu citei para os irmãos, ela deve ser celebrada no dia 14 do primeiro mês. É claro que esta ordenança foi para o povo judeu no calendário judaico, naturalmente, né? Então, mas a ordem de Deus, neste sentido, encontra-se exatamente em Êxodo capítulo 12, versículos 1 ao 14. E também Levíticos, né? Levíticos 23, mais precisamente os versículos 4 e 5. A doutrina da Páscoa, queridos, ela quando falamos de Páscoa, quando falamos desse dia tão significativo, está falando de redenção. A Páscoa, ela fala de redenção. E redenção tem a ver com libertação, libertação de escravos. Em seu significado histórico, a Páscoa alude à libertação de Deus, a libertação que Deus concedeu ao seu povo Israel. Libertação da escravidão que o povo vivia no Egito. E o livro de Êxodo relata exatamente esta realidade. Quando Deus então dá ordem a Moisés para estabelecer a Páscoa com o propósito de libertar os israelitas, e naquela noite, né, da última praga, então Deus estabelece a libertação do seu povo. A última praga, todos nós sabemos que foi a morte do primogênito, né, dos israelitas, tanto de homens quanto de animais. E este livramento, queridos, da morte, foi obtido através de um sacrifício. Quando Deus dá ordem a Moisés para que cada chefe de família, cada homem, né, dos israelitas deveria então sacrificar um animal do seu rebanho. Esse animal deveria ser um cabrito ou um cordeiro. E aí Deus estabelece ali, especifica todos os critérios, né, que deveria ser de um ano, sem mancha, sem mácula, né, perfeito, sem nenhuma anormalidade. Então, Deus nesse dia pede para o povo, orienta Moisés para que no final da tarde, no crepúsculo, então fizesse o sacrifício, pegasse o sangue desses animais, aspergisse nos umbrais das portas, nas vigas das portas, para que naquela noite, quando o anjo da morte passasse, deveria então ter a marca do sangue. E esta marca do sangue livraria e pouparia o povo de Israel de sofrer a maldição da praga, né? Que era a morte do primogênito. O termo Páscoa vem do seu original hebraico, né? Que significa passar, né? A palavra passar significa literalmente
passar sobre, né? Referindo-se ao anjo da morte que passaria sobre as casas. Ele passaria onde tinha a marca do sangue, então ele passava sobre a casa e não chegava, não descia para cumprir ali a ordem de Deus. Nesta época, os escravos naturalmente eram os israelitas, né? E não tinham como alcançar a libertação por conta própria, né? Eles dependiam, necessitavam de alguém, né, que fizesse este milagre, né, o milagre da libertação. E, naturalmente, a solução de Deus foi este sacrifício do animal, sangue derramado, e ele então aspergiria o sangue sobre os umbrais e ficaria livre da maldição. Nesse caso aqui, a figura do sangue do cordeiro da Páscoa, né? No caso, quando os israelitas observaram, eles foram resgatados por conta deste sacrifício, eles foram resgatados da escravidão egípcia, né? Então foi necessário o sacrifício, foi necessário imolar um animal para que o milagre acontecesse, a libertação acontecesse. A verdadeira redenção, queridos, significa que eles estavam livres da escravidão, dos cruéis, né, egípcios, para servir agora o verdadeiro Deus. Para servir agora, eles tinham como cultuar, eles tinham como celebrar, eles tinham como servir a Deus de uma forma agora literal, não apenas espiritual, porque no Egito, mesmo como escravos, eles cultuavam a Deus. Espiritualmente, eles estavam servindo a Deus, mas estavam subjugados ao regime, né, do governo do Egito. Agora eles saem do Egito, libertos, livres, né, da escravidão, e agora eles podem servir a Deus, né, tendo como Senhor de suas vidas de uma forma completa, né, de uma forma verdadeira, né? Trazendo para os nossos dias, e eu quero refletir com você exatamente sobre isso, o mesmo acontece conosco. Aí você vai dizer, pastor, como acontece conosco? Nós não somos escravos. Nós não estamos vivendo o regime de escravidão. A verdade, queridos, é que o pecado em nossas vidas é tão dominante que somos descritos na Bíblia como escravos dele, escravos do pecado. Lá em Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18, encontramos esta porção, dizendo que somos escravos ou éramos escravos do pecado. O homem é escravo do pecado, bem como espiritualmente mortos. Então a realidade da escravidão, né, quando o povo foi liberto lá no Egito, quando houve aquele sacrifício de animais para libertar o povo, trazendo para os nossos dias, nós não precisamos mais, e nós vamos ver isso daqui um pouco, nós não precisamos mais imolar o animal, mas trazendo para os nossos dias o pecado, né? Tendo ingerência sobre a vida das pessoas, sobre a vida do ser humano, ele torna-se então dominante, ele domina o homem, não só tornando-o pecador, como também espiritualmente, né? Dando ao homem a condição de morto espiritual.
Lá em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, né? No nosso caso, também havia necessidade de que uma outra pessoa pagasse o preço. Existia uma dívida, como nós vimos até na live passada, né? Existia um preço a ser pago. No nosso caso, existia esta dívida. E nós dependíamos de alguém, o ser humano ele depende de alguém que pague a sua dívida em termos espirituais. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, que sempre celebrou a Páscoa, porque ele era judeu, ele precisava celebrar. Né? Naquela sexta-feira, ele não apenas celebrou a Páscoa, mas ele ofereceu-se como o Cordeiro de Deus para comprar a nossa dívida, assinalando bem o significado espiritual da Páscoa. Jesus, com este ato de entrega, com este ato de obediência, com este ato sacrificial, ele demonstrou bem o significado espiritual da Páscoa. Ao libertar-nos dos nossos pecados, ao libertar todo aquele que nele crê. Se você crê, se você entende que Jesus veio para libertar e você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, com toda certeza, você terá sua dívida paga, você terá o perdão dos seus pecados e o sacrifício da cruz, o sacrifício da entrega do Cordeiro de Deus, que a Bíblia diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, terá valido a pena. Aprendemos então, queridos, que pela nossa redenção, não somos livres agora para fazermos o que desejamos, mas devemos então fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus, que a nossa vontade, né, seja conformada à vontade de Deus e não a de Deus a nossa. Nós precisamos entender que Deus tem, eu lembro que citei no domingo passado, inclusive, a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. Então, a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles devem estar conformados, eles devem adequar-se à vontade de Deus. Por quê? Porque fomos resgatados, fomos comprados, né? Nós somos agora, pertencemos agora à família de Deus, pertencemos ao Senhor. E esta realidade, queridos, nós podemos ver, dá uma olhada lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, você vai ver isto, vai ver que nós não estamos, que nós somos comprados por um bom preço, que agora o Espírito de Deus habita em nós e agora fazemos parte da família. Deus, então, porque Ele nos comprou, Ele nos resgatou, agora nós somos novas criaturas. Precisamos entender. A Páscoa é uma festa cristã que é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo. Depois dele morrer na cruz, seu corpo foi colocado na sepultura. Seu corpo foi colocado no sepulcro, onde ali permaneceu até a sua ressurreição. Quando o seu espírito e seu corpo foram reunificados, nesse momento aconteceu a ressurreição. É o dia, momento em que Jesus ressuscitou. Eu acredito, querido, ser o dia mais especial para nós cristãos. Porque esse dia é tão importante para a religião cristã
que comemoramos não a morte, mas a vida. Comemoramos a ressurreição. É nesse dia que as pessoas vão aos templos para adorar, para celebrar, para festejar, vão para realizar cerimônias de agradecimento. Mas para que a Páscoa tivesse de fato um significado, um sacrifício foi necessário. E este sacrifício, queridos, realizado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por Jesus Cristo, seu Filho, ele gerou um milagre. Milagre esse que nós podemos dizer o milagre da cruz. A cruz que realiza e aponta para o verdadeiro caminho. A cruz, esta figura geométrica formada por duas linhas que se cruzam em um ângulo de 90 graus. Ela tornou-se o símbolo da religião cristã. Feia é verdade, quando observada como instrumento de morte. E nesta realidade toda, esse instrumento de morte, que seria usado para a crucificação, nós temos a história de que esse instrumento era de fato o método romano para a execução, reservado para pecadores, reservado para escravos, para delinquentes. Mas nesse instrumento, nesse método, aliás, existiam alguns elementos do ato. E nós vemos nesses elementos como vergonha, tortura, flagelo e dor. E dor não apenas uma leve dor, mas dor profunda, dor de alma. Dor que, de fato, levou Jesus a transpirar, como nós conhecemos, gotas de sangue. Alguns criminosos eram atados a cruzes. Jesus, o inocente, ele foi nela pregado. Carregar a sua própria ferramenta de execução, cair no caminho, afiar a própria guilhotina, não foi o suficiente para os seus algozes. Falta ainda sofrer no madeiro. E ele sofreu. Sofreu com um propósito. Sofreu para que eu e você tivéssemos vida. E neste sofrimento existiam alguns elementos, alguns instrumentos. E nós temos aqui a figura da corda, do chicote, espinhos, pregos, vinagre, tapas, espada e, sobretudo, aquele grito final, aquele suspiro final, dizendo: Pai, tudo está consumado. A morte de Cristo, querido, torna-se a maior prova do amor de Deus por mim e por você. Percebe que naquela sexta-feira,
Satanás regozijou-se. Satanás impôs a maior tortura e sofrimento em cada terminação nervosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele suportou. Naquele momento, Satanás comemorou com seus anjos. O mal reinou por algum tempo. E Satanás então faz uma reunião e diz: nós vencemos. Mas não era o fim. O mestre da morte ainda teria uma surpresa. Iria descobrir que não conseguira destruir o Salvador, o Senhor, o Autor da vida. Mesmo sendo ele o mestre da morte, ele precisava entender que o Senhor da vida exerce toda a autoridade. Então eu quero dizer a você que Deus pagou o preço. Deus comprou a sua dívida. Deus comprou a sua enfermidade. Quando diz lá no livro de Isaías que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, nesse momento, nós entendemos que Deus pegou o melhor que ele tinha no céu e mostrou para o pior que tinha no inferno, que ainda há esperança para a humanidade, ainda há esperança para o ser humano. No terceiro dia, a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu. Ele venceu a morte. Ele selou a aliança entre Deus e o homem. Ele então transforma a cruz, o símbolo do milagre da vida. Aquela barra horizontal, aquela barra vertical, compreende a vontade de Deus e o cruzamento desses dois elementos compreendem a morte do eu e a vontade de Deus. E que a vontade de Deus reine soberana sobre as nossas vidas. A cruz passa a ser então o símbolo da esperança, o símbolo da alegria, o símbolo da conquista. Aleluia. Então, no encontro do pecador com seu Criador, nós encontramos revelado ali o milagre da cruz, o milagre da salvação, o milagre da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sim, meus amados, hoje, o domingo é de Páscoa. Hoje, você pode saborear um chocolate, de repente o teu almoço foi em família, de repente o jantar vai ser em família, porque é domingo de Páscoa. Mas nós não podemos esquecer, e a minha expectativa é que você não esqueça nunca do verdadeiro significado deste dia. Comemore com alegria, comemore com singeleza de coração, agradeça a Deus, agradeça ao Pai e comemore a salvação que nos foi concedida de graça. E a minha expectativa é que você, ao contemplar uma cruz vazia, você possa ver nela a vitória, ver nela a conquista, ver nela o milagre da vida estabelecido. Porque foi quando Jesus desceu da cruz, foi colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia ele venceu a morte e ele ressuscitou. E ele bradou, dizendo: a morte, onde está a tua vitória?
Ó inferno, onde está o teu aguilhão? A morte não deteve o nosso Senhor. A morte não pôde segurá-lo, não pôde conservá-lo no túmulo, porque Ele é o dono da vida. Aquele que bradou vitória ao ver Jesus expirar na cruz, ele teve que ver o dono da vida, o Senhor da vida, ressuscitado e tomando dele as chaves do inferno. Então nós entendemos, queridos, que hoje é domingo de Páscoa, mas temos motivos para comemorar a Páscoa, porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus compreende vida. A ressurreição de Jesus compreende vitória. A ressurreição de Jesus compreende a nossa paz e a certeza de que iremos morar com Ele. Ele nos resgatou. Éramos escravos, mas agora somos livres. Éramos pecadores. E eu lembro que quando a gente olha para esta realidade de que éramos pecadores e hoje não somos, continuamos com a nossa natureza pecaminosa, como eu disse na live passada. Mas somos pecadores regenerados pelo sangue de Jesus. Porque entendemos que a Páscoa compreende vida. Somos regenerados, somos pecadores transformados. E o pecado na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ele não é hábito. O pecado na nossa vida, ele deve ser considerado um acidente. E no momento em que erramos, no momento em que pecamos, se entendermos que precisamos confessar, nós vamos confessar. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então entenda, querido, que o sacrifício da cruz fez com que Jesus fosse levado ao túmulo. Ele não desceu da cruz vivo. Porque se ele tivesse descido da cruz vivo, ele não teria ressuscitado. Mas ele desceu da cruz. Foi tirado da cruz, foi levado para o sepulcro, mas ao terceiro dia ele venceu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós olhando para o livro, para o Evangelho de Mateus e os outros evangelhos, nós vamos perceber que os anjos olharam para as mulheres e falaram: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou. Ide para determinado lugar que eu vou estar com vocês, eu vou me encontrar com vocês lá. Então Jesus ressuscitou. Páscoa é passagem. Páscoa significa nossa libertação. Significa a libertação da escravidão. Éramos escravos do pecado, mas hoje somos livres. Livres porque Jesus nos libertou. Que você possa, nesse momento, ao olhar para a cruz, como eu disse, a cruz vazia, você vai visualizar o túmulo onde Jesus foi colocado. Mas o túmulo também está vazio, porque Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou, meu amado, porque Ele te ama. Ele ressuscitou para levar o teu fardo, para pagar a tua dívida, para perdoar os teus pecados, para sarar as tuas feridas. Ele ressuscitou para que você tivesse vida e vida em abundância.
Jesus disse assim: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse em momento algum: eu sou uma das verdades, eu sou um dos caminhos, eu sou uma opção. Não, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você entender o significado da Páscoa, você vai entender que você pode ser, se você ainda não foi comprado, você pode ser comprado pelo sangue do Cordeiro. Aquele Cordeiro que ofereceu-se para pagar a tua dívida, para comprar. E a Bíblia diz que todo escrito de dívida foi encravado na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto, te dando a paz, em nome de Jesus. Para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele deve ser adorado. Ele vive, Ele ressuscitou. Eu quero orar com você. Eu quero apresentar a tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido. Em especial eu quero te louvar porque hoje nós comemoramos a Páscoa, comemoramos a vida, comemoramos a ressurreição, comemoramos a cruz vazia, comemoramos o túmulo vazio e comemoramos o autor da vida que está sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Comemoramos a nossa libertação, comemoramos o perdão dos nossos pecados. Então este dia, Senhor, para nós tem um grande significado, porque comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor olhe para cada vida que está nos acompanhando, que está nos vendo. Meu Deus, por cada vida que eventualmente no decorrer dos dias verá esta live. Eu oro para que o Senhor as alcance, eu oro para que o Senhor toque em cada coração e que possamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Que possamos entender que não é festa, não é comida, Senhor, mas é a ressurreição, é a comemoração da vida. Eu oro para que o Senhor abençoe cada coração, cada vida agora, estabelecendo a tua paz, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amados irmãos, a Igreja Batista Nacional de Araucária tem uma alegria muito grande em poder, mesmo que numa condição extremamente limitada e muito simples, mas ela tem o objetivo de abençoar a sua vida, abençoar a tua casa. Como pastor, como igreja, nós queremos declarar sobre a tua vida a cobertura do manto santo do Senhor. Nós encerramos esta live agora, vamos encerrar, mas a nossa expectativa é que você continue desfrutando do amor de Deus. Continue desfrutando da graça do Pai. E que o verdadeiro significado da cruz, da Páscoa, possa se estabelecer
na tua vida e na tua casa, na tua família. Não apenas tua família que compreende pais e filhos, mas a tua família num contexto geral. Que os teus pais sejam alcançados, que os teus irmãos sejam alcançados, que os teus tios, seus primos sejam alcançados e que o verdadeiro significado da Páscoa possa ser entendido por essas pessoas que ainda não o conhecem e possam entrar para o grupo de resgatados, de conquistados, de salvos. Que Deus te abençoe. Esse é o propósito da nossa igreja, esse é o propósito da Igreja Batista Nacional aqui de Araucária. Eu quero dizer a você que possivelmente no próximo domingo nós estaremos de volta no nosso templo. Existe uma resolução aqui do governo do estado liberando as igrejas para voltarem às suas atividades com um número reduzido, mas existe uma resolução maior que um ministro do STF, ele acabou liberando, né, com uma decisão lá até o julgamento em plenário, nós estamos livres para nos reunir no templo, vamos observar todos os protocolos, vamos ter lá no templo aferição de temperatura, vamos ter álcool em gel, vamos ter os banheiros adequados, né, como exigido pelas secretarias de saúde, né, tanto do estado quanto do município. Mas eu acredito que se não houver nenhum decreto mudando, aí no decorrer da semana, no próximo domingo, nós estaremos no templo. Quero observar que o nosso horário de costume era 19 horas, mas a gente vai adiantar um pouquinho por conta do toque de recolher, que este ainda continua valendo. Então nós vamos nos reunir no templo 18h30, né? Se alguma coisa mudar, nós então estaremos avisando e contatando os irmãos todos aí e voltaremos a fazer live em casa, né? Mas num primeiro momento a gente retorna no próximo domingo e você está convidado para estar conosco ou presencial ou através da live, porque nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos, né? Mesmo estando no templo, né? Com a reunião presencial. Então, de qualquer forma, nós temos o objetivo de te abençoar, ou você estando conosco no templo, ou você estando em casa, né? Tem algumas pessoas que estão aí no quadro de risco, que não podem ir, tá tudo certo, isso ainda continua sendo observado, mas no geral a gente vai estar retornando às atividades, ok? Que Deus possa te abençoar. E eu quero fazer mais uma oração antes de encerrar. Nós temos inclusive alguns pedidos de oração, agora no final da tarde inclusive, tivemos aí pedidos de oração e nós vamos estar apresentando. Eu quero que você ore conosco agora. Vamos apresentar, né, as famílias, as nossas famílias, a igreja, né, as pessoas, e eu continuo pedindo a você para, nas suas orações, lembrar, por favor, lembrem daquelas pessoas que estão na linha de frente aí no combate ao Covid. Eles precisam da nossa oração. Nós não podemos fazer outra coisa, nós podemos dar a nossa parcela de contribuição orando, clamando a Deus. Eu quero dizer que as pessoas que estão na linha de frente, independentemente do cargo ali, da função, né? Mas todos estão no limite, estão cansados, sobrecarregados, emocionalmente cansados, fisicamente cansados, famílias estressadas, e nós precisamos orar. E eu
peço a você para, nas suas orações, lembrarem dos médicos, enfermeiros, chefes de enfermagem, as pessoas que trabalham, né, nas recepções, as pessoas que trabalham na limpeza, as pessoas que recolhem, né, os resíduos hospitalares também precisam das nossas orações. E eu quero pedir que você ore pelos bombeiros, né, paramédicos, SAMU, Polícia Militar, Guarda Municipal. Vamos estar apresentando essas pessoas ao Senhor, né? Eles trabalham para nos proteger, para nos abençoar, né? Eles estão se expondo também. Então eu quero que você ore conosco em o nome de Jesus. Pai Santo, eu quero agora, juntamente com os irmãos, juntamente com a tua igreja, orar, meu Deus eterno, por cada lar, por cada família. Estamos terminando esta live, meu Deus, mas nós queremos terminar pedindo ao Senhor a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, aqueles irmãos, Pai eterno, que estão passando por momentos difíceis na área da saúde, principalmente nesse contexto, Senhor, de pandemia. Eu oro para que o Senhor abençoe, para que o Senhor livre, para que o Senhor trabalhe no sentido, Deus eterno, de alentar os corações, de acalmar os corações. Meu Deus, tantas pessoas, meu Deus, acometidas por este mal, tantas famílias sofrendo, tantas famílias desesperadas. E nós oramos para que o Senhor entre com providência, oramos para que o Senhor entre com unção de cura, de restabelecimento físico, emocional, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, as equipes que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, meu Deus, e todos os profissionais que nós, ó Deus, inclusive falamos aqui pedindo oração. Esteja com cada um, esteja com suas famílias, esteja, Senhor Deus, com cada paciente, tomando nas tuas mãos, em especial aqueles, Pai eterno, que estão nas UTIs. Tem misericórdia. Sabemos, Deus eterno, que para os profissionais das UTIs a carga viral é muito grande, Senhor. Meu Deus, o problema é muito sério, Senhor, e nós clamamos a Ti, clamamos por misericórdia, clamamos por graça, clamamos, Senhor Deus, por uma intervenção milagrosa do Senhor, meu Deus, na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus. Nós oramos e declaramos a vitória, declaramos a graça, declaramos, Pai eterno, a vida sobre essas pessoas, em o nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de estar falando, de estar orando ao Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde, ó Deus, que estamos podendo desfrutar hoje. Te louvamos, porque o Senhor nos ama e o teu amor jamais acaba. Te louvamos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa resplandecer sobre você o seu rosto, te dando a paz, te dando vitória, e que tenhamos todos uma semana abençoada, uma semana de êxito, e que a graça do Senhor seja sobre tua vida. E tudo que você pôr a mão nesta semana, que o Senhor faça prosperar no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, um beijo no coração, com a unção e a graça do Pai.